novo executivo de futebol Marcelo Paz reabriu negociações com o lateral esquerdo argentino. E ainda falando sobre o novo executivo de futebol, finalmente ele se apresentou para nós torcedores do Corinthians e o Zenit não para de subir as propostas por o jovem atacante, que se tornou um dos principais destaques dessa temporada de 2025. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o novo executivo de futebol Marcelo Paz, que finalmente se apresentou a nós, torcedores do Corinthians. As coisas para o novo executivo de futebol do Timão estão acontecendo em uma velocidade muito grande. Para se ter uma ideia, ele foi anunciado de forma oficial como o novo executivo de futebol do Corinthians no último sábado, dia 27 de dezembro, e desde que assinou o contrato já vem trabalhando em muitas questões que ele necessita resolver no departamento de futebol do Corinthians. Calendário apertado, a temporada mal terminou, o último jogo que o Corinthians fez foi no dia 21 de dezembro, quando ganhamos o tetracampeonato da Copa do Brasil. No dia 3 de janeiro já temos reapresentação dos jogadores e dia 11 estreia oficial na temporada. Então, calendário apertado, Marcelo Paz está nos últimos detalhes de mudança para a capital e finalmente ele mandou o primeiro recado diretamente para nós, torcedores do Corinthians, se apresentando mesmo em um vídeo publicado em todas as redes oficiais do Timão. Vamos para as palavras dele. Olá, fiel torcida, muito prazer, sou Marcelo Paz, estou muito feliz em fazer parte desse bando de loucos. Agradeço ao presidente Osmar Stabile pela confiança e também as inúmeras mensagens de carinho que tenho recebido. Assumo o compromisso de muito trabalho pelo Corinthians, com empenho e responsabilidade. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável, ao lado do torcedor, fiel torcedor, que apoia os 90 minutos. Vamos trabalhar muito, demais para continuarmos sendo um clube que motiva, alegra e honra sua apaixonada torcida. Contem comigo, feliz 2026 e vai Corinthians. Então, Marcelo Paz, que muito provavelmente estará no CT na reapresentação dos jogadores dia 3 de janeiro, finalmente se apresentou para nós, torcedores do Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte: empolgantes. Percebe-se que ele está animado, percebe-se que é o principal desafio da carreira dele. Ele que tem uma carreira já de sucesso, que foi construída na equipe do Fortaleza, passando por vários cargos dentro da equipe. Marcelo Paz, que foi diretor de futebol, vice-presidente, presidente, atualmente estava comandando a SAF. Então é um profissional de extrema qualidade, um profissional muito respeitado no mercado, uma grande contratação que o Corinthians fez já visando 2026. Sinceramente, eu acredito que o Marcelo Paz vai conseguir fazer um grande trabalho no Corinthians, absolutamente, se ele tiver autonomia para poder trabalhar. Então estamos começando aí o futebol, o departamento de futebol, algumas coisas ele já vem resolvendo, como por exemplo a questão do Maicon, que o Corinthians já tem um acordo verbal com o Shakhtar para a permanência dele, e outros assuntos que ele vem trabalhando e trabalhando forte nos últimos dias, desde que assinou o contrato já vem trabalhando. E volto a dizer a vocês, para mim, empolgantes as palavras do novo executivo de futebol e, se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa caminhada dele dentro do nosso timão. E agora vamos falar sobre o atacante Guinegão, e o Zenit voltou a fazer proposta pelo jogador e dessa vez se aproximando
dos valores que fala-se que o Corinthians pretende para começar a conversar pelo jovem jogador. Guinegão acabou se tornando um dos principais destaques do Corinthians nessa temporada de 2025. Jogador de apenas 18 anos que acabou ganhando oportunidades com o Dorival Júnior e acabou sendo um nome muito importante no período em que o Corinthians ficou sem o Yuri Alberto, quando o Memphis também acabou sofrendo algumas lesões. O Guinegão acabou resolvendo alguns jogos, um jogador muito participativo dentro de campo, uma obediência tática para ajudar também os companheiros na marcação, fechando espaço e, claro, cumprindo a sua função, marcando muitos gols lá na frente. Com os retornos do Yuri e também do Memphis, uma sequência que eles tiveram, o Guinegão acabou meio que ficando encostado e não entrou muito em campo nos últimos jogos e não conseguiu marcar gols. Mesmo ficando um pouco fora das últimas partidas, mas com desempenho, e ele demonstrou ter muita qualidade, absolutamente que já passou a despertar o interesse de equipes de fora do país, clubes da Europa. O Zenit hoje é quem mais demonstra interesse em contar com o jogador. Alguns meses atrás, o Zenit fez uma proposta na casa de 115 milhões de reais e parece que o Zenit voltou com mais dinheiro. Dessa vez, o Zenit fez uma proposta, pelas informações do jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, de aproximadamente 147 milhões, algo na casa de 23 milhões de euros. Pelo que se fala que o Corinthians pede para começar as conversas para vender o jogador na casa de 25 milhões de euros, estamos falando de aproximadamente 160 milhões de reais. Ainda, pelo que se fala, as conversas não se intensificaram, principalmente pelo fato do Corinthians ter mudado o seu executivo de futebol, mas acredita-se que nos primeiros dias de janeiro o Corinthians deverá receber mais propostas pelo jogador, que, como eu disse, um dos principais destaques, mas o Zenit não desistiu e se aproximou, pelo menos pelas informações que chegaram, dos valores que o Corinthians pede. A minha opinião quanto a essa informação que o Zenit ofereceu algo na casa de 147 milhões, quase 150 milhões de reais pelo Guinegão é a seguinte: estamos falando de 23 milhões de euros. O que fala-se que o Corinthians pede para abrir conversas é na casa de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. O Corinthians tem a intenção de vender em 2026 aproximadamente 150 milhões de reais. Então, na casa de 25 milhões de euros, ultrapassaria os valores que foi colocado no plano orçamentário. Vou ser sincero com vocês, se o Corinthians realmente começa a conversar com 25, chegou 23, eu acredito que as conversas poderão avançar. Não estou aqui falando que o Corinthians vai vender o Guinegão, mas acredito que já vai começar a dar uma atenção maior para a equipe do Zenit. O Corinthians tem vários jogadores lá, inclusive crias do terrão, que devem conversar com o Guinegão e explicarem como as coisas estão por lá. E pelo jeito estão indo muito bem, por exemplo, para o Pedrinho, atacante, para o Gustavo Mantuan, que é titular absoluto por lá. Então acredito que essas conversas devem acontecer. Eu, particularmente, acho que o Guinegão deveria ficar no Corinthians pelo menos mais essa temporada, porque acredito que ele vai progredir, mas também há quem defenda que, de repente, o jogador permanecer, regredir muito, o Corinthians pode perder muito dinheiro. Então, nos próximos dias, próximas semanas, algumas decisões em relação ao jovem jogador deverão ser tomadas. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo executivo de futebol Marcelo Paz. Temos informações que ele reabriu as conversas com o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri e a expectativa é de permanência do jogador, mas ainda não tem nada garantido. O Timão finalmente conseguiu anunciar o seu novo executivo de futebol, que também já se apresentou a nós torcedores, o Marcelo Paz. Corinthians que teve a saída do Fabinho Soldado confirmada no dia 23 de dezembro e no dia 27 de dezembro, após uma confusão que aconteceu no início da manhã com o Bruno Spindel,
colocando uma nota que não iria mais negociar com o Corinthians. No final da tarde daquele mesmo dia, o Timão anunciou o Marcelo Paz, que desde então vem trabalhando forte nos bastidores do Corinthians. Reuniões por videoconferência com Osmar Stabile e Dorival Júnior já estão cuidando do planejamento da próxima temporada. Principais prioridades: transfer buck tem que ser pago, o Stabile prometeu na primeira semana de janeiro. Maicon, prioridade para o Dorival Júnior, conversas adiantadas, inclusive informações de um acordo verbal entre o Timão e o Shakhtar Donetsk. E outro jogador que o Dorival também quer que permaneça, que tem contrato encerrando hoje, é o lateral esquerdo Fabrício Angileri, que chegou no início da temporada 2025 como titular, foi importantíssimo na conquista do Campeonato Paulista, mas o Bidu acabou progredindo demais, assumiu a titularidade e o Angileri acabou indo para o banco, só que mesmo assim é um jogador importante para o Dorival, que foi utilizado muito no esquema com 3 zagueiros. O Angileri marca muito bem, tem força física, acaba suprindo ali quando o Bidu joga mais adiantado, como um ponta mesmo, e acabou sendo importante nessas variações do Dorival. Pelas informações que chegam, o Corinthians reabriu as conversas, o Marcelo Paz reabriu as conversas com o jogador. Até o momento as coisas são consideradas avançadas, existem alguns detalhes que acabam impedindo o acerto final, mas espera-se que nas próximas horas, próximos dias, tudo possa ser resolvido. Destacando que hoje é o último dia de contrato do Angileri com o Corinthians. A partir de amanhã ele será um jogador livre no mercado. A minha opinião quanto a essa informação que o Marcelo Paz reabriu as conversas com o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri é a seguinte. Antes vão me perguntar, mas o capitão, e o Romero e também o Thales Magno? A questão do Romero para mim hoje é o maior mistério. Porque estamos falando de um jogador que tem história com o Corinthians. Ao meu ponto de vista, foi mal administrada toda essa questão do Romero. Se ele vai embora, isso já deveria ter sido comunicado há um bom tempo. For permanecer também, eu acredito que isso já deveria ter sido resolvido. Então hoje podemos tratar que o Romero vai embora, porque não se fala nada sobre negociações com ele. O que surgiu alguns dias atrás é que ele ofereceu para reduzir o salário. Até o momento não temos nada sobre o jogador. Mas enfim, vamos lá. Angileri, ao meu ponto de vista, é um jogador muito importante para o elenco. Vamos para o outro lado da lateral, à direita. Temos o Mateuzinho e o Jacaré, que voltou a jogar a Copinha e não jogou com o Dorival na equipe principal, só com o Ramon. Então hoje nós não temos um lateral direito reserva para o Mateuzinho. Hoje o Bidu é titular absoluto, nós temos o Angileri. E se o Angileri sair, fica o Hugo Farias, que provavelmente é quem deverá ir embora. Tem contrato até o final de 26, mas o Corinthians deverá emprestar o jogador. Então, para mim, o Angileri também deveria ter sido tratado como umas prioridades. Desde agosto, as conversas acontecendo. Em determinados momentos, chegaram informações que o jogador estava insatisfeito com a maneira que as coisas estavam sendo conduzidas em relação ao seu contrato. Então, hoje, eu particularmente acho que ele deve ficar. Torço para que ele fique, mas absolutamente que não dá para cravar nada, porque ainda podemos considerar como uma incerteza. O que anima é que temos um profissional muito competente, que é o Marcelo Paz, só que ainda está no seu período de chegadas, de adaptações. Fala-se que ele já teve as primeiras conversas com o Angileri e com o seu staff, com o tempo tudo corrido, calendário apertado, fica difícil as coisas serem resolvidas rapidamente. Mas tem coisas que, ao meu ponto de vista, já eram para estarem resolvidas, mas infelizmente, por um detalhe ou outro, acabaram não acontecendo. Vamos aguardar. As conversas foram reabertas, volto a dizer, e vamos torcer para que tudo dê certo, e eu torço para que o Angileri permaneça. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do nosso novo executivo de futebol, Marcelo Paz, que se apresentou para nós corintianos. E quanto a toda essa questão envolvendo Guinegão, propostas milionárias chegando, o que vocês acham? Acreditam que o Corinthians vai conseguir manter o jovem jogador, que é um dos principais nomes que surgiu da base nos últimos anos em 2026? E sobre
reabertura das negociações, conversas com o Angileri. O que vocês acham que vai acontecer? O Corinthians vai conseguir manter o argentino? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!